Para começar esse bate-papo, eu queria agradecer esses dois lindos. São lindos, não são, gente? Olha que casal lindo. Deus deu de presente esse casal aqui para estar com a gente pastoreando aqui no Legacy, né? Mais especificamente ali nos Teens, mas hoje é tudo uma coisa só, o Legacy. Então a gente entende que nós somos um time só, né? E esse casal aqui vai falar um pouquinho, antes da gente falar dos jovens, eu quero que vocês falem um pouquinho. Hoje o tema dessa noite, a Juliana daqui a pouco vai ministrar, ela vai falar um pouquinho sobre cosmovisão sexual cristã. Então, para a gente falar desse tema, eu queria que vocês, que têm ali o contato, já não só de agora, mas de muito tempo com adolescentes, como é que os adolescentes têm visto a área sexual, né? Não só na questão do sexo em si, mas da sexualidade, né? Do comportamento. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Boa noite, é um prazer a gente estar aqui, né, representando o Legacy Team. Então, falando um pouquinho especificamente dessa fase, que é a fase da adolescência, é um desafio, como todas as outras fases, a gente fala sobre a questão da sexualidade. Mas nada melhor do que eles ouvirem dentro da igreja qual é a visão cristã, qual é a visão da palavra de Deus para a vida deles nessa área. Muitos já ouviram falar que a adolescência é uma fase de muitas descobertas, é uma fase que o corpo do adolescente está em transformação. Algum tempo atrás se reconhecia como somente uma transformação hormonal, mas não é somente isso. Nós hoje temos estudos que nos demonstram que esse cérebro desse adolescente ainda não está maduro o suficiente, principalmente para a tomada de decisões. Então, aí que a gente entende a importância de nós, como igreja, falarmos sobre sexualidade. Se um adolescente, por exemplo, não consegue ter a tomada de decisão e talvez ele é muito facilmente influenciado, se a igreja, nós como corpo, como pastores, não falarmos daquilo que a Bíblia nos diz sobre a questão da sexualidade, ele vai ouvir de alguma forma, mas talvez vai ouvir a forma que não é a vontade de Deus e aquilo que a palavra nos diz em relação a isso. Oi, gente. Porque hoje, na verdade, se a gente for analisar, nós todos somos completamente influenciados o tempo inteiro. Nós somos. Mas como cristãos, como homens e mulheres, segundo o coração de Deus, o que nós temos que fazer nessa geração é influenciar. Então, seja na escola, seja na faculdade. O que a gente tem visto é que muitas vezes o adolescente ele vem, às vezes ele é o único cristão dentro de casa, ele não tem esse conhecimento, os pais não chegam para ele, não conversam sobre o que é sexo, pornografia, ele não conversa nada. Então ele chega e o que ele sabe é aquilo que ele ouve na escola, na faculdade, é aquilo que ele vê na série, é aquilo que ele vê no YouTube, é isso. Então nós como liderança, às vezes você tem um adolescente ou você é adolescente, é o momento de nós pararmos e refletirmos. Isso é saudável na minha vida? Isso me edifica? Porque a gente, cuidando ali do Legacy Team, a gente está cheio de adolescentes com dificuldades, seja com homossexualidade, viciados em pornografia, relacionamentos muito frustrados às vezes, entra num, sai do outro, sempre defraudação, isso. E sempre nesse sentido, e muitas vezes não entendendo o que quer para si. O que ele quer aproveitar, o adolescente, ele quer aproveitar o prazer. Ele não tem filtro. Então o que ele quer é aproveitar o momento. E nós, como pessoas mais maduras, ajudar na hora ali, ainda não é o tempo, não vai por esse lado, porque não é mais o tempo de só nós dizermos, por que não e ponto final. A igreja precisa ir além do por que não e ponto final. E entendendo também que um dos primeiros pontos falando do adolescente é realmente reproduzir Cristo nele. Porque ele entendendo quem é Cristo na vida dele, que vai fazer com que ele evite, talvez, daquilo que a palavra não diz que é para ele fazer na área da sexualidade. Hoje a gente tem que influenciar e para nós também serve isso. Porque entre saber que Deus existe e conhecer que Ele existe, nós precisamos nos relacionar com Ele. Então existe essa diferença. Não adianta eu dar uma cartilha, dar vários passo a passo para um adolescente.
O que eu preciso é levar ele a conhecer Jesus em primeiro lugar na vida dele, como o Senhor e Salvador. É isso. Quer falar? A gente vê também que essa questão sexual tem mudado, né? O comportamento sexual dessa geração tem mudado. Não só da questão de opção sexual, né? E quando a gente fala de ideologia de gênero, não só isso. Mas a gente vê até o comportamento básico, né? Antes, as pessoas ficavam desesperadas, os jovens ficavam desesperados para arrumar um namorado. E isso tem mudado. Não sei se vocês têm percebido isso ali nos adolescentes, mas isso tem mudado. A gente tem visto uma geração, às vezes, um pouco desinteressada nessa área, né? De se apaixonar, de se entregar por uma pessoa, porque eu acho que o sexo virou só algo, tipo, eu tenho que dormir, tomar banho, o sexo virou algo assim, e o relacionamento, né, entre as pessoas fica algo banalizado. A gente até viu uma pesquisa sobre isso, né, Edu? Eu acho que a questão que a Vanessa tocou, que é fundamental para a gente entender a banalização do sexo, ela parece ser algo que surgiu de repente nessa nossa geração, mas não, isso foi construído com o tempo, e a gente precisa entender que a gente está colhendo hoje o fruto do que foi construído. Então, a igreja durante muito tempo reprimiu falar sobre sexualidade, porque a conotação sexual muitas vezes foi usada como o sexo sendo errado, mas quem criou o sexo foi o próprio Deus, então não tem como o sexo ser errado. O que é errado, o sexo ser feito fora da hora, no tempo errado. Exatamente. E com a influência errada. Então a gente dentro da igreja precisa abrir para a juventude que está chegando, para os meninos que estão crescendo, né, sobre qual é o real problema que envolve a sexualidade. Então a gente está diante de hoje de uma sociedade onde a gente está vendo só a pontinha do iceberg. A gente não está conseguindo enxergar qual que é a raiz desse problema. Essa raiz ela é muito mais profunda, que ela começa lá atrás, quando a humanidade foi implantada. Quando o homem desobedeceu a Deus, né, ele foi colocado diante do mundo, onde ele teve que escolher. A desobediência dele, o orgulho dele, separou ele da presença de Deus. Então a nossa busca até o fim vai ser sobre reaproximar de Deus. Então a nossa sexualidade, ela tem que dizer respeito, tem que dizer a respeito de Deus, porque Deus é constituidor da nossa sexualidade. Então não pode negligenciar isso. Me permite só acrescentar algo, que o sexo realmente foi criado por Deus, foi criado por 3 motivos: procriação, prazer e companhia. Exatamente. E realmente foi criado para dentro do casamento e não fora. E uma vez feito fora do casamento e antes, gera consequências. Isso. Como daí a banalização da palavra amor. Isso. A culpa, a falta de o amor próprio. Então a gente tem que entender que existem sim consequências. Vai além de uma questão só que é pecado, mas existem consequências. E eu falei que só é a pontinha de um iceberg, porque a gente, como igreja, é muito mais fácil ser opressor, perseguidor, acusador de um problema que está vigente. Então, falar sobre o problema da sexualidade das pessoas parece assim, não, falar disso é um pecado muito ruim, a gente não precisa expor isso na igreja, mas precisa ser falado, sabe por quê? O que está por trás desse pecado, de tudo que a gente tem visto, destruindo a figura feminina, a figura masculina na nossa sociedade, está num versículo que eu achei hoje fundamental para eu deixar guardado no seu coração. Nós não vamos ficar discutindo aqui, porque o nosso tempo é muito pequeno, mas eu quero que você anota aí, Hebreus 13, só para você entender a raiz de tudo que está acontecendo. Hebreus 13 fala assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Nesse versículo aqui não está falando que vai vir uma condenação sobre o homossexual, não está falando que vai haver uma condenação sobre aquele que olha pornografia, mas está falando que vai haver uma condenação sobre a destruição da família. O adultério destrói a família, então existe uma raiz por trás de todos os problemas que a gente está enxergando hoje, e a gente não insiste em falar sobre isso. O adultério, destruição do lar, da casa, de onde a gente cresce num ambiente cercado de proteção, de orientação, está acabando com as famílias. Então isso precisa ser falado. Então a gente precisa entender esse texto aqui como uma advertência para a gente sobre qual é a raiz do problema. Deus vai se levantar contra o problema, sim, Ele vai se levantar, mas existe uma raiz que a gente precisa tratar e dar nome para ela. Então, o fim das coisas tem gerado hoje, sabe o quê?
uma desconstrução da família. Tudo que a gente viu hoje de movimento feminista, LGBT, tudo isso é resultado do que está abaixo desse iceberg, que é a destruição da família. Então, nós como igreja devemos levantar uma bandeira que hoje sim, de defesa da família. Então, se você não veio de uma família estruturada, ou veio de uma família toda bagunçada, não teve pai, não teve mãe, foi criado com tia, com vó, cara, isso é família também, mas a família que Deus instituiu, ela é algo maravilhoso, e ela tem funcionalidade. E eu quero que vocês guardem no coração de vocês, a família, ela é fundamental na construção da nossa sexualidade. Amém. Eu falo que famílias fortes geram uma igreja forte, né? E uma igreja forte gera uma sociedade forte. A gente precisa de defender essa bandeira mesmo, porque a Ari também é psicóloga, né, Ari? E como psicóloga, você vê os estragos. A gente fala de sexualidade, gente. Quando a gente fala de sexualidade, a gente não fala só de sexo, tá? Ou da prática sexual, mas a gente fala sobre o comportamento humano. O comportamento humano, ele demonstra como está a nossa sexualidade, né? Como é que nós fomos constituídos como mulher, como homem, e isso dentro do consultório também deve ter muita repercussão, né? Às vezes a pessoa não tem uma prática desordenada do sexo, mas ela tem vários comprometimentos emocionais por causa de uma família desestruturada, né? Exatamente, uma coisa que o pastor Dudu falou sobre a família. A família é nosso primeiro contato social, tá? Então, é o primeiro contato social que toda criança tem, para depois vir a escola, depois vir a igreja. Então, a família é a base de tudo. Então, se é uma família disfuncional, que não está na função correta dela de gerar proteção, de gerar segurança a essa criança, isso vai refletir. Seja nos primeiros anos da vida dessa criança, seja na adolescência, seja na juventude, seja quando adulto. Os primeiros anos de uma criança são decisivos para formar grande parte da personalidade dela. Então, imagina se não tem uma família estruturada, um lugar seguro, que ele possa contar como primeiro contato social. Como isso vai refletir? Isso não reflete somente na sexualidade, na realidade, na vida emocional, na forma com que esse ser vai enxergar tudo o que acontece, a tomada de decisão baseado nisso que ele viveu. Então, a família é muito importante para formar essa identidade desse indivíduo nesses primeiros anos de vida. Amém. Pastor Giba, considerações finais? Eu acho que isso é, pegando um pouquinho de cada um, é o que sai do kids, da criança. Se nós, como adolescentes, nós não cuidarmos, isso já gera uma complicação na juventude, que já não gera famílias saudáveis. Gera adultos frustrados, né? Exatamente, não gera casamento, Então, o que nós temos que entender é que nós somos criados por imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos dele. Então, independente de quem nós somos e como nós nos definimos, nós precisamos ter um relacionamento real com Cristo Jesus. Amém. Considerações finais? Eu acho que é isso. Vamos levantar uma bandeira hoje, não de ideologias, né? A gente não precisa disso. A gente tem um Deus que nos deu, ele criou a família. Então, nós temos a bandeira da família para levantar. Se você lutar pela sua família, lutar pelo seu casamento, você está dando um passo para diminuir esse iceberg, dar uma derretida nele, porque ele é grande, gente. Não é pequeno, não. São gerações e gerações que foram subjugadas. Então, a gente, como igreja, tem que levantar essa bandeira, sim. Lute pela sua família, ame a sua família, ame seus pais, ore por eles, ame seus filhos, ore por eles. A gente tem que pagar um preço, né? Deus vai restabelecer essa ordem, mas depende de quem? Da igreja. A igreja precisa se posicionar e não se calar diante de tudo que está vendo, tá? Então, Deus abençoe você.